Fala galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira e hoje eu quero responder uma pergunta que me fizeram lá no Instagram. Falaram assim: Léo, qual a diferença entre desejo e vontade? Pois em minhas aulas, tanto na filosofia quanto no ensino religioso, também nas catequeses, toda vez que eu falava sobre o tema, eu percebia uma confusão entre os dois conceitos. Às vezes se falava, por exemplo, de vontade e a pessoa conceituava ou trazia um exemplo de algo que estava relacionado ao desejo. Ambos são muito próximos, tá? Mas eu vou explicar primeiro o desejo, trazendo um conceito platônico, conceito grego. Na língua grega existem então três palavras que vão simbolizar ali a palavra amor. O primeiro delas é o eros, segundo filia e o terceiro ágape. O eros, que é aquilo que nós vamos usar hoje, ele pode se assemelhar ao desejo. No eros está relacionado o desejo, só que no eros, que é o amor, está ali o amor como paixão, o amor erótico, o amor que vai colocar um impulso de todas as nossas paixões, do sentimento, das nossas emoções relacionadas ao amor. A princípio, o fundamento do Eros é, de fato, a questão erótica. Mas a gente pode traduzir o Eros também como um impulso apaixonado em busca de um objeto. Tá certo? Esse impulso apaixonado em busca desse objeto que é o desejo, ou seja, eu desejo algo. Esse desejo pode ser não só num relacionamento sexual, afetivo, mas também pode ser, por exemplo, na busca de um conhecimento. Eu tenho uma curiosidade sobre alguma coisa. Por exemplo, eu tenho desejo de comer um doce. Por exemplo, pudim. Eu tenho desejo de comer pudim. Ali está relacionado um desejo. Eu tenho desejo, por exemplo, de viajar. Eu tenho desejo de comprar. Isso é o desejo. O desejo está sempre relacionado com algo que está fora de mim. Fora de mim. Agora, a vontade. Vamos lá, vamos pegar aqui um dicionário de filosofia, esse dicionário de filosofia do Nicola. Nós vamos pegar aqui, dentro desse verbete, na verdade é um verbete bem longo, mas logo no início vai mostrar duas diferenças que ele vai desenvolver dentro daquilo que é a vontade. Primeiro, como princípio racional da ação. E o segundo, dentro dessa mesma perspectiva, como princípio da ação em geral. Olha só que legal. Logo, esse dicionário vai mostrar que vai falar que a vontade é um princípio racional. A vontade é um princípio racional. Logo, o desejo não é necessariamente um princípio racional. Já a vontade, sim. A vontade faz parte da faculdade da alma. É uma das faculdades da alma. Logo, vamos usar aquele exemplo, por exemplo. Vamos usar o exemplo. Vamos usar aquele exemplo do pudim. Eu tenho desejo de comer o pudim. O pudim é um doce maravilhoso, belíssimo. Mas vamos pensar. Uma pessoa com diabetes, ele pode comer doces, no caso pudim? Faz mal para ele. Logo, racionalmente, ele sabe que não pode comer, porque ele está doente. Porém, quando ele vê o pudim, o objeto do desejo dele,
ele fica como? Opa, caiu. Ele fica como? Com desejo de comer o pudim. E esse desejo vai movê-lo a querer comer um pedaço daquele pudim. Porém, a razão vai falar para ele assim: não coma. O desejo, coma. A razão, não coma. Se ele possui uma vontade fraca, a vontade não vai controlá-lo, e sim o que vai movê-lo é o desejo. Quem tem que nos mover sempre é a vontade. Por isso, por exemplo, em muitas religiões, não só nas religiões, mas, por exemplo, talvez você já tenha feito, como eu, dieta, e a tua nutricionista tenha pedido para você fazer, por exemplo, um jejum. Pois é, um dos objetivos do jejum é aprender a controlar a nossa vontade. Se a nossa vontade for fraca, nós vamos nos perder, não só contra o nosso desejo, mas também contra outras situações. O desejo de comer, por exemplo, no caso do pudim, como eu estava trazendo, mas, por exemplo, diante da necessidade de estudar, diante da necessidade de trabalhar, nós vamos nos deixar vencer pela preguiça. Eu tenho aqui um outro livro, como vocês viram, caiu, né? Mas eu deixei ainda assim. Olha lá, A Educação da Vontade. A Educação da Vontade, do autor Júlio Paiotti. Esse livro é um livro fantástico que eu recomendo a você. E nesse livro, nós temos, no primeiro capítulo, eu vou ler para você um parágrafo. Calígula desejava que os romanos tivessem uma única cabeça para decapitá-los de um só golpe. É inútil formar semelhante desejo quanto aos inimigos que desejamos combater. A causa de quase todos os nossos fracassos, de quase todos os nossos males, é uma só: a fraqueza da vontade. Olha só que coisa interessante. É nosso horror do esforço, principalmente do esforço prolongado. Nossa passividade, nossa leviandade, nossa dissipação são outros tantos nomes para designar esse fundo de universal preguiça, que é para a natureza humana, o que é um peso para a matéria. Olha que coisa interessante. A preguiça é um dos males que vai contra a vontade. Se a nossa vontade for fraca, ou seja, se a força racional que vai nos impulsionar até uma meta, até um objetivo, se essa vontade for fraca, nós vamos estar sempre parados na preguiça. Entende? Às vezes, precisamos também, no caso de alcançar uma meta, um objetivo, ter desejo, colocar ali a paixão. É isso que eu estou falando. O desejo nem sempre é ruim. O desejo nem sempre é ruim. Quando nós aplicamos, utilizamos do desejo, aliás, pensamos no desejo somente numa perspectiva negativa, como eu estava trazendo, de uma força que pode ser contrária à vontade, aí sim é ruim. Porém, quando eu coloco o desejo junto com a minha vontade, nossa, eu vou conquistar coisas grandiosas. Por exemplo, eu não gosto de ler. Isso é um discurso que muitas pessoas têm. Eu não gosto de ler. Tá. E aí você pega um livro de um tema que não te interessa. Um tema difícil. Então, ali você não tem o desejo da leitura. E aí você pega um tema que você não deseja conhecer, que é um tema difícil,
automaticamente aquela leitura vai ser complexa. Vai ser muito difícil para você. Por outro lado, quando você pega uma leitura de um tema que você curte, que você se empolga ao ler, aquela leitura passa a ser, então, mais fácil. Quando eu comecei a ler, eu tinha já 24 anos, hoje eu tenho 37 anos. Eu lia livros como esses daqui, ó. Livros assim, pequenos. Ó, finos e pequenos, tá? Como esses. Eu não pegava livros maiores assim para ler de início, tá? Livros mais grossos, como vocês estão vendo. Olha a diferença. Ó, olha lá, a finura. Esse aqui, hoje, eu considero um livro pequeno. Um livro de 200 páginas, talvez. 250 páginas. Eu considero um livro pequeno hoje, porque me habituei a ler. Agora, um livro como esse, assim que eu comecei a ler, eram os livros que eu me interessava. Por quê? Eu lia rápido, não me cansava e eu conquistava o objetivo. Entende? Eu tinha o prazer de conquistar. E eu ficava cada vez mais apaixonado, querendo mais, desejando cada vez mais ler. E assim eu vencia a preguiça e fortalecia também a vontade. Entende? Muito interessante. Eu ia também, obviamente, me habituando a ler. Leituras um pouco mais pesadas, como esse, ou como de algum outro filósofo que você possa pegar. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, a Ética a Nicômaco, que eu fiz um vídeo falando sobre a felicidade em Platão. Isso aqui é um livro pequeno, sim, mas as letras são miúdas. E aqui a leitura não é uma leitura tão simples. Então, quando a gente pega um livro assim, talvez o desejo, aquilo que vai te mover para a leitura, não seja tão grande, mas a vontade tem que ser. Você tem que entender que a leitura dele vai te fazer bem. Nem sempre o que vai te mover vai ser talvez o seu desejo, mas o que você tem que ter sempre em mente, não só na leitura de um livro, mas para a sua vida, é que você não vai ter sempre desejo de fazer algo, mas a tua vontade ela tem que ser firme, forte, para que você possa prosseguir, mesmo quando estiver desmotivado, tá certo? Por exemplo, um atleta, você acha que tem desejo de acordar todos os dias pela manhã, cedo, para praticar o seu esporte? Sem dúvida, não. Mas ele tem metas, objetivo, e a partir dessas metas e objetivo, ele vai querer sempre conquistar coisas grandes. E aí, o que vai restar para ele, mesmo desmotivado, é uma vontade forte, polida, e o foco na meta. É isso, meus irmãos. Também na vida, na luta contra o pecado, é assim. O desejo vai sempre nos lançar para realizar aquilo que é a nossa tentação. E assim vamos cair sempre no pecado. Mas precisamos também ter desejo do céu em nosso coração. A nossa meta, o nosso ideal tem que ser o céu. E assim, a vontade, a razão, vai nos impulsionar e vai nos ajudar a vencer a preguiça, a vencer o desejo, o medo, para alcançarmos a meta futura, o céu. Tá certo? Que a gente possa conhecer, talvez, uma virtude que se chama diligência, que é o contrário de preguiça. O preguiçoso, ele vai sempre ceder os desejos da preguiça, que é o quê? Nunca entrar numa batalha que talvez possa ser custosa,
num objetivo custoso, num sonho custoso. Porém, todas as nossas maiores realizações, todos os nossos sonhos, os grandes sonhos, as pessoas magnânimas, ou seja, que têm sonhos grandes, eles aprenderam a romper com a preguiça, a romper com o desejo de pequeno esforço e buscar sempre as coisas grandiosas. Vontade forte, e assim a gente vai conseguir alcançar as metas grandiosas, como o céu ou até mesmo seus sonhos de cada dia. Tá certo? É isso, meus irmãos. Tá aí mais um livro para que você possa conhecer. Educação da Vontade. Leia, vale muito a pena e vai te fazer muito bem, tá bom? E um outro livro que eu já falei sobre esse tema, mas está aqui, ó, Fortaleza. Está dentro desse assunto também e vale muito a pena você conhecer esses dois livros. Fortaleza e Educação da Vontade. Quer 3 livros? Então tá aqui, ó, O Valor das Dificuldades. Com esses 3 livros aqui, você vai, sem dúvida nenhuma, superar as suas dificuldades, a sua preguiça e romper, muitas das vezes, com a tentação de viver somente naquilo que é fácil. Então, tá aí. Meu irmão, minha irmã, na leitura, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Conto com você na divulgação também desse vídeo. Esses livros eu vou colocar na descrição desse vídeo. E você, adquirindo esses livros por meio do link que eu vou colocar lá, o link da Amazon, você vai ajudar muito esse canal. Tchau, tchau, galera. Fique com Deus e até a próxima na leitura.